Uma boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, eu sou um dos membros fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã e é um prazer tê-los aqui hoje nesse evento, preparado por nós com muito carinho. Informo que esse evento está sendo gravado e após ele será disponibilizado em nosso canal no YouTube, é o canal do Observatório Cyber Leviatã. Hoje, dia 30 de outubro, o Observatório homenageará o professor Luiz Alberto Vará, que nos deixou em dezembro de 2010. Na data de hoje, ele completaria 79 anos, sendo que mais de 40 deles foram destinados ao ensino. Vará dispensa apresentações, até porque suas obras são conhecidas por todos, da graduação até os mais altos níveis acadêmicos. Além do pensamento genial, Vará se destacava pela facilidade de fazer amigos e de dialogar com os mais diversos pensadores, inclusive com o professor Paulo Bonavides, que nos deixou na data de hoje, e aqui o Observatório Cyber Leviatã presta homenagens pelo que fez enquanto constitucionalista e enquanto cidadão. Durante sua vida, Luiz Alberto Vará publicou mais de 40 livros. A gente percebe, então, que há muito que se debater, muito se falar sobre seu pensamento e sua obra. Aliás, essa é uma forma de matar a saudade. Para tratar sobre o pensamento de Luiz Alberto Vará, o Observatório reuniu várias gerações de alunos e amigos. Estarão conosco os professores José Luiz Bolzan de Moraes, professora Dilza Mondardo, professora Mariana Rodrigues Veras, professor Leonel Severo Rocha e o professor Alexandre Moraes da Rosa. Para iniciarmos nossos trabalhos, eu gostaria de passar a palavra ao professor José Luiz Bolzan de Moraes, um dos fundadores do Cyber Leviatã e é o grande idealizador desse evento. Obrigado a todos, desejo uma boa noite, professor Luiz Bolzan, está com a palavra. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos. Agradeço pelo trabalho que você tem desenvolvido junto com Raíssa, com Adriana e com Edilene, que são os nossos colegas de Cyber Leviatã. Para mim é uma satisfação poder lembrar de Vará. Mais do que uma satisfação, é emocionante, né, lembrar de Vará. Embora nós não nos esqueçamos nunca dele, né, ele está sempre presente entre nós, mas poder, junto com os amigos, né, Leonel, Alexandre, Dilza e Mariana, que, como o Alisson disse, formam, né, entre tantos e tantos outros, né, um grupo daqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar com o Vará, que tiveram, né, na figura do Vará uma referência não só acadêmica, né, e aqui eu aproveito também para saudar a Valéria Vará, que é uma das suas filhas, que está conosco também, dizer que é uma satisfação recebê-la e poder dizer a você o quanto o teu pai foi importante para nós. Então, reunir esse grupo, né, Leonel, Alexandre, Dilza, Mariana, tantos outros que a gente poderia ter presentes juntos aqui, né, é impossível. E foi uma ideia que surgiu numa conversa com o Alexandre, que evoluiu rapidamente, né, e todos acederam ao convite, e disponibilizaram suas agendas também, para que a gente pudesse hoje, na data de aniversário do Vará, poder, de alguma maneira, cantar parabéns a ele. Um parabéns acadêmico, a gente poderia dizer. E por isso que nós, né, na medida em que o Cyber Leviatã tem como foco de atenção as relações entre direito e tecnologia, né, nós propusemos, é claro que isso não é um tema fechado, mas a gente propôs uma leitura das relações que Vará poderia fazer hoje entre direito e tecnologia, a partir, eventualmente, de diversos focos das suas preocupações acadêmicas, né? E eu apenas, nessa introdução, eu apenas gostaria de fazer uma pequena leitura de algumas passagens, né, de um texto que está numa coletânea que eu organizei da obra do Vará, lá em 1997, né, já se vão alguns anos, que é a Introdução Geral ao Direito, que eram 3 volumes, né, publicado pela Sérgio Fabres, e que depois se transformou, né, numa publicação também, uma reunião de trabalhos do Vará pela Fundação Boatê, né, uma outra edição posterior, com, né, um número maior de artigos que o Alexandre está mostrando para nós, né?
Interessante, e eu quero chamar a atenção aqui, que no volume terceiro dessa coletânea, né, há um trabalho que já havia sido publicado por Vará, que chamava Incidentes de Ternura, breve prelúdio para um discurso sobre o ensino jurídico, os direitos humanos e a democracia nos tempos do pós-totalitarismo. E por isso que me parece relevante a gente poder chamar a atenção, né, sobretudo para aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com o Vará, né, ou a oportunidade ainda, né, de conviver com ele também através ou por meio de seus trabalhos, né, mostrar como Vará era alguém além do seu tempo, né, alguém que antecipava, né, coisas, sobretudo coisas que estão sendo ditas hoje, né, muitas vezes sem efetivamente citar as fontes. E até como um mote para essa nossa conversa, né, depois vou passar a palavra, no primeiro momento, para a professora Dilsa Mondardo, né, eu vou fazer a leitura de um pequeno extrato, né, desse artigo, para mostrar a atualidade do pensamento do Vará, né, quando ele escrevia, lá na década de 90, né, coisas desse tipo. Né? Por todas essas razões, encara os direitos humanos como uma luta do homem pela transformação de sua linguagem, resistindo a todas as formas da violência simbólica, ampliando os espaços de criatividade da linguagem, impedindo o encurtamento da capacidade expressiva, informativa e lúdica que precisam ter as leituras do mundo e de nós mesmos. Encontramos-nos, então, com os direitos humanos como uma prática política e educativa que nos vincula, criativa, lúdica e apaixonadamente, com a linguagem, evitando uma concepção tecnológico-mecanicista dos campos do saber. Isto é fundamental para enfrentar a forma de sociedade utopicamente indiferente que se avizinha. Estamos entrando nos tempos de um pós-totalitarismo. Compartilhe com Baudrillard, e veja, o Baudrillard é um autor que está presente em muitas obras hoje, né, de gente que circula na academia, né, mundialmente, inclusive, e que não menciona os seus vínculos teóricos, mas Vará já dizia na época, então, compartilhe com Baudrillard o sentimento de estarmos ingressando em uma sociedade onde já não tomaremos mais parte do drama da alienação. Vivemos a passagem da sociedade disciplinar à sociedade do êxtase comunicacional. Extravasamento forçado e frio de toda a interioridade de um homem reduzido esquizofrenicamente a uma pura tela informativa, por sua inscrição na instantaneidade total das coisas. Uma transparência informativa que o acossará como sua própria morte. Pulando uma parte, diria o Vará também, posso imaginar uma vinculação tão estreita entre o poder, a tecnologia e a comunicação, que fará desnecessária toda e qualquer preocupação com a produção padronizada da subjetividade. O êxtase de uma comunicação que tornará vetusta todas as estratégias da alienação, privando-nos absolutamente da representação. Para se dizer homem, o homem precisa da linguagem, quer dizer, de um intercâmbio simbólico que funcione como sua matriz identificadora e como o sentido de seu destino. O homem sem linguagem fica desprovido de sua dimensão psicológica. Nos termos do pós-totalitarismo, um poder telemático decretará o fim da metafísica e da metáfora, reduzindo o ser do homem a uma forma imoral do êxtase comunicacional. O ser reduzido a um vetor operacional. Numa sociedade pós-alienada, mais alienada que as sociedades alienadas, a informação adquirirá um caráter obsceno, ficará transparentemente exposta e se converterá num delírio comunicacional. Superará os limites da sua função para entrar numa escalada fantasmagórica de desinformação e de negação do caráter público do espaço social. Acho que isso basta, né, para justificar, inclusive, o título desse encontro, né? Ou seja, Vará dizia sobre direito, né, filosofia e tecnologia, lá nos anos 90.
ele antecipava muitas das coisas que nós estamos discutindo hoje, se nós pensamos em fake news, em discurso do ódio, em cancelamento de perfis, tudo isso que nós estamos, de alguma maneira, presenciando, nisso que eu chamo de uma nova fase das relações que nós temos com a revolução tecnológica, ou seja, uma fase que supera aquela visão que eu chamo de net utópica, ou seja, supera aquela postura de pensarmos as novas tecnologias como algo que vem para resolver todos os problemas ou para ampliar os espaços da democracia, como se discutia durante um longo período, e também supera uma visão que talvez a gente poderia chamar de net apocalíptica, ou seja, que a tecnologia vem para destruir tudo. Mas chama a atenção, Vará já chamava a atenção na década de 90, sobre a necessidade de nós termos consciência dos impactos que isso promoveria e que está promovendo no nosso cotidiano, e, sobretudo, nas questões ligadas à própria construção do sujeito. Então, eu sempre retomo essa leitura do Vará quando eu estou tratando de temas como aqueles que nós discutimos aqui no âmbito do Cyber Leviatã. E, por isso, para abrir essa conversa, para abrir depois de chamar esse diálogo carnavalizado em torno do Vará, homenageando a sua data de nascimento, e por termos tido a oportunidade de conviver com ele, que eu vou passar a palavra a uma das suas grandes amigas, Dilsa Mondato. Obrigada, professor Bolzan. Boa noite, caros colegas, professor Leonel, professor Alexandre, professor Bolzan, professora Mariana, e principalmente porque são meus amigos de longa data. É um prazer enorme estar aqui e agradeço por me permitir estar com vocês neste momento de pura nostalgia para homenagear o professor Vará. Falar dele, com ele e por ele nos emociona e traz à memória incontáveis e indescritíveis lembranças. Ele nos emociona sempre que dele lembramos. Eu diria que o nosso bate-papo será uma espécie de terapia. Vai aliviar, ou não, tantas tensões emocionais e intelectuais que nos assaltam cotidianamente num tempo em que parece que o mundo virou de pernas para o ar. Presinto a leveza do nosso encontro, queridos amigos, porque sei que falaremos com a linguagem do coração e com a religião do amor. Vará se dizia ateu, mas ele professava a religião do amor. Ele era um amor em pessoa e suas falas produziam um encantamento inegavelmente sedutor. E ele sabia muito bem disso. Em noite como essa, por essa mesma hora, no dia 30 de outubro de 2010, eu falei com ele por telefone, parabenizando e conversando um pouco de tudo. Falava ele de suas expectativas e do desejo de retornar ao Brasil. Havia na sua voz uma esperança contagiante, um forte desejo de fazer a viagem. E eu não duvidei que aquilo se realizaria. Mas quis a vida que isso não acontecesse. Pouco depois ele partiu. Mas ao longo dos 10 anos de ausência física do Vará, eu intensifiquei a proximidade com ele com um diálogo despojado e aberto através das obras que ele escreveu e nos deixou como legado de pura criatividade, sabedoria
irreverências e sensibilidades. Eu confesso a vocês que a cada releitura me surpreendo com os ensinamentos e ideias geniais que passaram batidos em leituras anteriores. E o que é mais instigante e ao mesmo tempo fantástico é o fato de que são lições totalmente aplicáveis às realidades de hoje. Ele enxergava e sentia muito além do seu tempo, como disse o próprio professor Bolzan. Me recordo muito bem quando ele nos dizia, lá nos bons e velhos tempos, e vocês vão se lembrar, ele dizia que o filósofo é aquele capaz de antecipar o devir dos acontecimentos. E Vará nos levava sempre a sentir saudades do futuro. Sentir saudades do futuro. Não é lindo isso? Vale muito bem para este momento que estamos vivendo hoje. Sentir saudades do futuro. Cada texto varatiano nos oferece uma riqueza realmente visionária, como dizia o Bolzan ainda há pouco. Já lá nos anos 80 e 90, ele estava envolvido, comprometido de corpo e alma, com temas que só mais adiante se tornariam visíveis e ocupariam os espaços de debate, como, por exemplo, transmodernidade, direitos humanos, linguagem, pedagogia, ecologia e meio ambiente, ecossidadania, gênero, mediação, amor, alteridade, poder, poesia, liberdade, cinesofia, surrealismo, carnavalização, direito e artes, e o futuro. E nós aqui estamos imaginando o que Vará nos diria. E aí o colega Bolzan inicialmente tinha me proposto a que eu falasse algo nesse sentido sobre ensino jurídico. Imaginem vocês, com 40 obras sobre isso, falar em 15 minutos. Eu pensei, e aí decidi, então, não falar o que ele diria, mas vou falar em breves fragmentos o que ele disse, o que ele fez, o que ele era como um arauto de uma nova e criadora pedagogia. Ele disse uma vez, estou farto do ensino tradicional. Sua linguagem instituída nos coloca na pior das prisões. Linguagem jurídica e aprisionamento? Uma grande e boa dúvida. E é por aí que vou navegar pelo túnel do tempo na companhia de vocês e com Vará. Para isso, lhes proponho um exercício de varatiana imaginação. Convidá-lo para se juntar a nós e ocupar uma câmera desde o seu palco repleto de personagens do circo, do carnaval, do teatro, do cinema, da vida, com destaque para as bruxas que ele tanto amava. Conseguem imaginar a cena? Palhaços, malabaristas, professores, pierrots, colombinas, alunos, arlequins e as bruxas, obviamente. Que cenário colorido e subversivo, bem ao gosto varatiano. Por causa desse espírito subversivo e tendência às rebeldias intelectuais e emocionais, e nós todos as sabemos, num determinado momento Vará se divorciou do direito e da filosofia do direito. E ele nos disse por quê.
porque com o tempo e lutando contra o aprisionamento do posto, do acabado, do instituído, dizia: acabei intoxicado com o autoritarismo e as certezas impostas pelos sistemas que nos privam da espontaneidade, a base da qual se expandem a criatividade e os desejos. Vará conseguia rir sem deixar de pensar. E vocês se lembram que ele conseguia até dormir sem deixar de pensar. Nos surpreendia. A gente pensava que ele estava dormindo, mas depois quem mais sabia do que tínhamos conversado era ele. E então ele olharia para nós e diria: Leonel, Mariana, Bolzan, Alexandre, Dilsa e todos, cada um que estão aí, vocês se lembram, ele diria, que nos anos 80 eu escrevi uma trilogia de textos, A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, O Manifesto do Surrealismo Jurídico e O Amor Tomado pelo Amor, lembram deles? Pois bem, essa trilogia tem em comum uma proposta de renovação da linguagem do direito, apostando numa mudança da forma de narração, como condição insubstituível para a alteração dos significados e nos modos do pensamento jurídico. Quer dizer, da forma de pensamento clássica que nos mostrava, e ainda talvez nos mostre o direito como sendo contínuo e homogêneo, para uma forma de apresentação que destaque o valor do descontínuo, do ambivalente, do incerto. O poético como fuga do pensamento alienado. O barroco como forma de expressão do encontro do novo com a instância do jurídico. Uma exaltação do poder da metáfora. As metáforas tão usadas por ele. Com elas é possível ensinar e aprender tantas coisas. O poder das metáforas. O Luiz era um atormentado amoroso que militava incansavelmente contra o desencanto acadêmico, provocado pela decadência do conhecimento reduzido ao instituído, ao pronto e acabado. Era um violador dos espaços de poder. Na sua ousadia e subversão das coisas, ele conseguia triunfos contra o tempo e contra muitas resistências, por meio do pensamento irreverente e da exaltação do amor. No início deste século, Vará afirmava que, ao longo de toda a modernidade, os estudantes, mais que humanizados, foram escolarizados. E o processo de escolarização é opressivo, alienante, desumanizante. Fomos educados. Somos sempre sendo feitos pelos outros. E esse estar sendo feito por outros, a modernidade chama de pedagogia. Em vez de escolarizar, humanizar. Humanizar. E para isso, bastaria tornar surrealistas as escolas, os cursos de direito, substituindo o controle pela poesia e a verdade pela existência. O surrealismo como possibilidade de submeter a um radical questionamento o que até agora foi considerado imutável pela sociedade. Sair da mesmice e abrirmos-nos para os outros. Uma afirmação de Vará, e vai para você, caro Alexandre, para comentar depois.
Ele disse: ao mundo dos robôs e clones, o surrealismo contrapõe os fantasmas do desejo. E nós somos testemunhas do forte propósito que Vará tinha em provocar e produzir mudanças nas formas de ensinar. E para isso ele estabeleceu as bases para uma pedagogia do desejo, deu os indicativos para uma semiologia do desejo e os elementos de uma epistemologia carnavalizada. Carnavalização? Sim, carnavalização como lugar da criatividade, da espontaneidade, da percepção e da recepção dos sinais do novo. Muito bom, Mariana, bem isso. Com a sua pedagogia do desejo, tentava mostrar e demonstrar como a relação entre ensino e aprendizagem depende de um processo transferencial, semelhante ao lugar da realização do encontro psicanalítico. Sem esse processo transferencial, não existirá o ato pedagógico, não existirá o encontro pedagógico. O lugar do mestre é um lugar condenado a ficar vazio. O aluno não aprende porque não pode. O aluno não aprende porque não quer. Mas, quando ele quer, vai desejar a morte do professor para ocupar o seu lugar. Buscará apoderar-se do presumido saber do mestre como única condição para trilhar os caminhos da sua própria autonomia e criatividade. Autonomia e criatividade. Não é isso que nós estamos hoje a exigir e a desejar dos nossos alunos? Aprender a esquecer o que se aprendeu para conseguir administrar as próprias impossibilidades, as impossibilidades da lei, as impossibilidades do social. Levar o aluno a compreender é fazê-lo sentir que existe uma coincidência entre o que está aprendendo e a vida como ela é. E Vará professor, citando Cortázar, Vará dizia que o professor deve ser como um cronópio. E ele era um cronópio, um ser pluriforme, pluricromático, de espantosa riqueza inventiva, altamente sensível a tudo que existe de raro e fantástico na vida cotidiana. Vivia empenhado em redescobrir o amor pela vida, exercitando a livre comunicação dos desejos. O bom professor é como um bom terapeuta. Não pode e não deve compreender pelo aluno, mas ajudá-lo a se deslocar para poder, por si próprio, compreender. Vará se autodescrevia como um mágico, um ilusionista, um vendedor de sonhos, de ilusões e fantasias. Quando entrava na sala de aula, dispensava as ferramentas ali existentes e, de imediato, apresentava a sua cartola, pois dela saíam 1000 verdades transformadas em borboletas. Lecionava sempre lições de amor, transformava a aula em teatro, descortinava o território de carências e afirmava que o aprendizado é sempre um jogo de carências. O aprendizado é sempre um jogo de carências. Sempre se preocupava e ocupava em sobrepor a capacidade crítica à simples vontade de capturar as verdades. Como um bom alquimista que era,
transformava o espaço da sala de aula em circo mágico. Considerando que sua vida foi sempre itinerante, Vará dizia pertencer a um circo mambembe, um circo que nunca pode parar. E o seu espetáculo circense era tão criativo e inventivo que nos despertava a alegria de sempre sentir o circo voltando. Cada aula dele era desejada e esperada, como se espera o circo voltando. Mas, para ser mágico, é preciso atravessar, fraturar a cultura instituída, seus simulacros, seus silêncios, suas limitações, para chegar à sofisticação da simplicidade do encontro verdadeiro com o outro, a empatia como mantra. O professor mágico é aquele capaz de dar vida aos textos com que trabalha. E dar vida a um texto é impregná-lo de um sabor que subverte a linguagem do poder. E quanto às tecnologias, o professor Bolzano referiu, Vará as considerava indispensáveis, mas com a ressalva que elas não melhoram as relações de aprendizagem. Se o professor não for um facilitador do diálogo criativo, que precisa do poético como narrativa. Diálogo criativo que precisa do poético como narrativa. Professor como provocador de uma nova visão de mundo, e que na sala de aula seja capaz de transgredir o já posto para, em lugar do autoritarismo, propor a democracia. Deve preparar-se para permitir ser atravessada pelos sentidos que emergem das tensões dramáticas da vida cotidiana. Podemos dizer que Vará foi um anjo negro do ensino jurídico. Ele era como o vento na natureza, provocava o desequilíbrio na arte de ensinar e de aprender. Esse era Vará. E para finalizar, um último fragmento, uma provocação textual dele. Numa época sem respostas, o que fazer com as perguntas? Num mundo onde a epistemologia e a subjetividade vai perdendo frente à frivolidade, uma enfermidade leve e progressiva que impede de enunciar perguntas sobre a natureza menos visível das coisas. Precisamos de um saber que nos permita escapar da uniformidade que está por chegar. Feliz aniversário, amado amigo, irmão e mestre Vará. Obrigada por fazer parte da minha vida, da minha história e da história de tantos amigos por este Brasil adentro. Sinta-se abraçado em suas filhas, Gisela, Valéria aqui presente, Florência, e nos netos, Lautaro, Briana e Luana, filhas da Gisela, e Kiara. Vivo, encantador e irreverente para sempre. Obrigada, meus caros professores e amigos presentes e todos os ouvintes. Obrigada. Neste amoroso abraço varatiano. Obrigado, Dilsa.
Foi uma aula de Vará e uma série, tentando ser objetivo aqui nesse contexto, uma série de indicações para que a gente possa pensar a viabilidade e a potência de uma pedagogia varatiana para uma sociedade, para um ensino, vamos dizer assim, um ensino digital. Bolzan, só para lembrar que cada um desses fragmentos dá para a gente fazer uma live. Com certeza. E agora eu me esqueci de dizer que provavelmente o professor Alexandre, o grande estudioso e mestre das tecnologias, vai poder fazer boas conexões e dizer que toda essa magia do Vará pode sim ser abraçada pelas tecnologias e ele faria isso com muita mágica. Com certeza, com certeza. Bom, obrigado, Dilsa, foi ótimo te ouvir, ótimo de rever, né? Já que não nos víamos há algum tempo. O Vará nos une, independentemente do tempo que passa. Eu vou passar, então, ao professor Leonel, que já está conosco, né? Um pequeno problema de tecnológico, né? Mas, então, eu vou passar ao professor Leonel, que, como conversávamos hoje, um pouco antes, né? Foi o primeiro orientando, né, de Vará, ainda na graduação em Direito, lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e depois o primeiro orientando de Vará no mestrado em Direito da UFSC. Então, é uma satisfação. E foi meu professor, diga-se de passagem, e meu colega depois de Unicinos. Né? E hoje continua sendo, né, colega dessa trilha acadêmica, né, Leonel? Então, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Um grande prazer estar com vocês. Um momento extremamente emocionante. As palavras da Dilsa foram extremamente afetuosas e tocantes. Ela falou realmente com o coração, como sempre. Isso me deixa muito feliz, né? É um prazer revê-los e a Dilsa, então, retomou toda essa caminhada que, de fato, sempre continua. Tentando ser um pouco objetivo para não sucumbir aqui à emoção, eu diria, então, que hoje é o aniversário do Luiz Alberto Vará, o maior pensador da América Latina, sem nenhuma dúvida, deveria dizer isso, na nossa área. É dia 30 de outubro, ele nasceu em Buenos Aires em 1941 e, infelizmente, nos deixou em 2010, há 10 anos atrás, né? E hoje seria o seu aniversário, motivo pelo qual estamos aqui juntos e permanecemos juntos nesse tipo de pensamento. Quero agradecer a oportunidade feita pela comissão organizadora do Observatório Cyber Leviatã, que teve essa bela ideia de realizar esse evento, a todos os organizadores, e principalmente o José Luiz Bolzan, meu amigo, que de fato estamos sempre presentes, embora à distância. Cumprimentar o Alexandre da Rosa, a Mariana Veras, todos, Flaviane, que eu estou vendo, todos os presentes e mais centenas de pessoas amigas, e principalmente as filhas do Vará, a Valéria, a Gisela, que estão presentes aqui. Realmente é um momento muito emocionante. Eu vou tentar ser objetivo, porque eu continuo pesquisando esses temas relacionados com o Vará e tentar ser um pouco objetivo. Eu queria dizer primeiro, antes de tudo, que foi solicitado que se falasse sobre direito e tecnologia, o que o Vará diria, tentando até rimar, né? E eu tenho certeza que o Vará diria algo bem diferente do que nós pensamos. Isso é uma característica dele, né? Mas, de qualquer maneira, eu não posso deixar de pensar no que a Dilsa acabou de colocar, que, de fato, nós estamos
perante o fantasma do futuro, e nada melhor dizer isso por ela desde a Ilha da Magia. De fato, nós estamos numa encruzilhada cujo o carnaval tem grande risco de não ocorrer esse ano, né? Então, mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que o Vará diria algo diferente, porque a minha opinião sobre o que o Vará diria, na realidade, é a minha opinião, né? É apenas um fragmento das diversas possibilidades de leitura que a obra dele suscita, e cada uma melhor ou pior, não sei, mas com mais afetividade. Eu diria que tem um certo estilo em uma época do Vará, eu separo o Vará em qualquer observação a partir de certos momentos e contextos históricos. Então, tem um momento aqui que nós estamos comentando, mais fragmentado, e eu diria que um grande autor seria Roland Barthes, escreveu ali o Fragmentos do Discurso Amoroso nessa época, e essa ideia de fragmentos, a Dilsa usou bem no final, é muito importante. Eu também gosto de trabalhar a teoria do direito toda a partir da ideia de fragmentos, inclusive nas constituições, não gosto muito da ideia de unidade, né? Então, essa ideia dos fragmentos, da carnavalização, já vem desde Luiz Alberto Vará. Eu diria, então, que ele tem um discurso... Depois da fala da Dilsa ficou difícil, porque ela falou muito bem, mas retomando algumas coisas, ele tem um discurso mais fragmentado, é um discurso incansável, à procura da autonomia, da subjetividade, com o encontro com o outro, desde um grande desafio de se relacionar com o invisível, com o cuidado e a afetividade, né? Isso é realmente uma proposta permanente. Eu, pessoalmente, tenho realizado umas pesquisas sobre a obra do Vará. Tenho atualmente um projeto aprovado no CNPq para analisar, do ponto de vista histórico, essa obra, procurando contextualizá-lo. E também trabalho na URI, no que nós chamamos Cátedra Vará, que já tem 8 anos, estou completando 8 anos hoje, porque o Vará foi professor também de várias universidades, é uma tradição que eu mantenho. Em várias universidades, ele foi professor da URI em Santo Ângelo, onde, graças à família do Vará, existe um acervo importante da obra varatiana, que o Bolzan esteve presente na inauguração há 8 anos atrás, desse acervo que realmente agora está sendo digitalizado e vai facilitar e muito a sua pesquisa, né? Essa obra ela tem muitos enfoques interessantes. Na URI há um interesse pela mediação, que é uma das fases do Luiz Alberto Vará, motivo pelo qual nós convidamos já o Bolzan, divulgo a todos, para no dia 12 de novembro falar na URI sobre esse tema, como ele quiser, mas a partir da mediação, já que ele é um dos grandes autores. Estou vendo aqui a Salete, outros que conhecem muito bem esse problema da mediação, e que é muito importante essa perspectiva. Eu pesquisei, no momento, tem algumas publicações sobre isso, a obra de Vará nos anos 70 e 80, né? Concentrando o que está acontecendo nesse momento, politicamente na Argentina, no Brasil, e por que motivo se escreve determinado tipo de livro, se escolhe algum assunto. Eu acho que isso é importante que se leve em consideração. Num primeiro momento, que me interessa agora, o Vará trabalhou bastante a questão da linguagem. Ele escreveu livros sobre isso, escreveu Semiótica e Direito, o Direito de Sua Linguagem, que eu participo numa versão portuguesa desse livro, de 1980, a versão portuguesa, a Argentina, 1976, não posso falar muito desses anos. Depois ele escreveu A Definição Jurídica, escreveu um texto, Mitos e Teorias na Interpretação da Lei, além desses textos que a Dilsa colocou numa outra trilogia. Mas, de qualquer maneira, esses temas que o Vará trabalhou sobre linguagem abordam questões como a seguinte: diferença de formalismo e realismo jurídico, o caráter mítico dos métodos de interpretação, as falácias no direito. Tudo isso que se fala hoje, e falam muito bem,
porém não é novidade, né? O Vará já falava há 50 anos atrás, né? E às vezes não citam, mas deveriam citar mais. Até eu digo que pessoas que talvez com pouca erudição ficam reinventando problemas de teoria da argumentação que, de fato, já foram colocados pelo Vará, e muito bem. Nesse caso, Dias, eu sempre insisto que o Vará tem várias etapas. Então, nessa etapa que eu estou localizando, anos 70, 80, tem um Vará mais formal, né, que ele vai romper com a tese de doutorado, de professor titular que ele defendeu na Federal Santa Catarina, que nós assistimos, eu e Edil assistimos essa tese pessoalmente em 1980, que nessa tese ele vai defender contra Kelsey, o que vai ser depois publicado um livro como A Pureza do Poder, né, que é a questão do mestre, né, porque ele dizia que Guiorra, depois Vernenho, terminou sendo seu orientador, que eram kelsenianos, geraram nele uma reação crítica fortíssima à teoria kelseniana, demonstrando a impossibilidade da metodologia pura aplicada ao direito. Mas, para isso, eu fui aluno dele de teoria do direito, hoje sou professor de teoria do direito devido a esse vício, né? Ele criticava duramente a teoria kelseniana, e com isso nós conhecíamos Kelsey, mas com objetivo crítico, né? Ele também, na Universidade Federal de Santa Catarina, isso me interessa localizar, em 1980 até 82, 83, essa Dilsa tudo pode confirmar depois, ou não, porque ela sabe melhor que eu. 80, ele criou disciplinas que não existiam no Brasil, também em lugar nenhum. Criou a disciplina Teoria da Argumentação Jurídica. Criou a disciplina Epistemologia Jurídica. Criou a disciplina Teoria Crítica e Dogmática Jurídica. Na disciplina Epistemologia Jurídica, ele trabalhava Gaston Bachelard, Karl Popper. Tem gente descobrindo Karl Popper hoje. Faz parte do programa Luiz Alberto Vará, 1980, Karl Popper, autor importantíssimo. Porém, como se sabe, desde Bachelard, a filosofia do não, ou a metodologia do erro do Karl Popper, nós aprendemos isso na sala de aula em Florianópolis, em 1980. Depois eu difundi essas coisas por aí também, mas muito importantes, porém, não são novidades. Na disciplina Teoria Crítica e Dogmática Jurídica, a disciplina que o professor Paulo Blasi, a Dilsa também conhece bem, estou usando ela como testemunha aqui, Paulo Blasi permitiu que se criasse, na época, uma disciplina chamada Teoria Crítica e Dogmática Jurídica. Essa disciplina realmente era proposta com finalidades políticas. Então, essa disciplina trabalhava Nikos Poulantzas, que era um autor francês que relia o marxismo a partir da teoria de Antonio Gramsci, um italiano, né, que é trabalhado na época, e assim como Louis Althusser, a questão dos aparelhos ideológicos do Estado. Nós trouxemos da Florianópolis Michel Miai, que havia publicado um livro, Uma Introdução Crítica ao Direito. Tudo isso dentro desse contexto. 1982, em Michel Miai, eu tenho o livro dele autografado aqui, de 1982, Michel Miai, de Souvenir de mes amis brasileiros, Michel Miai, né? Então, 1982, Florianópolis, a disciplina Teoria Crítica e Dogmática Jurídica. Então, a fase neomarxista, marxismo europeu forte. Com isso, se cria um movimento contra a dogmática, se cria uma revista contra a dogmática. Essa revista vai permitir a expressão de novos pensadores que critiquem, e essa crítica começa uma crítica política e se transforma numa crítica surrealista, mais abrangente, uma crítica que vai colocar a literatura também, pela primeira vez, dentro dessas questões. Então, a literatura aparece, por isso, interesse em falar em Cortázar, interesse em falar em Humberto Eco, O Nome da Rosa foi tema, o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. E vem trabalhar a teoria da comunicação do Humberto Eco, que é um livro muito importante. Humberto Eco aplica a teoria dele num romance chamado O Nome da Rosa, então o Vará trabalhava como estudar o signo, as estruturas, a produção do sentido, a partir dos personagens do livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Isso foi feito em 1982. Então, aqui é uma abertura para a literatura, 1982. Estou assistindo isso, estou datando isso, esse é o momento da literatura. Então, o que acontece? Depois, nos anos 90, tem lá
Robert Alex, tem lá a Manuel Atienza, grandes autores. Porém, Vará já falou de tudo isso muito antes. Vará tem um livro inteiro sobre falácias, né? Falácias do direito, trabalhando várias questões, né? Então, estou só levantando aqui, nesse momento histórico, a importância desse tipo de questão. Depois surge essa parte mais da carnavalização, do surrealismo, depois chega uma parte da mediação. Eu estou indo devagar, eu estou em 1980 agora, então estou escrevendo com detalhes o que está acontecendo, a abertura política no Brasil. Então, aqui tem algumas coisas de Florianópolis, sim, né? Antes teve de Buenos Aires e outros aspectos. Nós vamos avançando nesse tipo de análise. Mas, para ser objetivo, já que eu prometi falar 15 minutos, em relação à internet, que é o interesse principal do grupo aqui. Como o Vará trabalha na internet? Veja, na época, nos anos 80, Vará tinha um amigo chamado Anselmo Martino. Martino, conhecido, eu também conheci, foi para Pisa, na Itália, e trabalhava a disciplina informática jurídica. Então, nós tivemos a oportunidade, até em Santo Ângelo, o Martino teve em 1979, dando uma palestra sobre informática jurídica e possibilidades de desenvolvimento de novas tecnologias para o conhecimento jurídico, acesso à jurisprudência e para ajuda nas salas de aula. Então, aí houve uma abertura inicial, já em 1979, para a informática jurídica para Martino. Depois apareceu o Mário Lozano, que, inclusive, está sempre pelo Brasil, que também escreveu algumas coisas sobre isso. Então, italianos que... Os argentinos tinham muito contato com motivos políticos, refugiaram na Itália, e, por isso mesmo, havia muito contato com a informática jurídica, principalmente com algumas pessoas que tinham estudado a lógica do Norberto Bobbio. Então, aqui, Vará tem contato com esses autores. Roberto Vernengo, quando chegou em 1984 para uma palestra em Florianópolis, trouxe o primeiro computador portátil, o primeiro notebook que eu vi, Roberto Vernengo trouxe, que era um aparelho estranhíssimo para hoje, mas estou aqui com o que será o futuro, dizia Roberto Vernengo, e tinha toda a razão. Com isso, eu posso pensar a lógica para consistentes e dificuldades, ele dizia. Basta pegar um programa Excel e vocês entendem facilmente, o que é ótimo, que não se podia pensar antes. A mediana é facilmente tirada no programa Excel, né? E na época era difícil pensar essas coisas, hoje a teoria das probabilidades se impõe facilmente, tendo um computador, evidentemente, um programa, e o Vernengo não foi muito bem aceito pelo Vará, o Vernengo nesse sentido, porque o Vernengo significava os mestres, isso é muito lacaniano, os senhores do passado, mas, de qualquer maneira, estava presente esse debate nos anos 80. Né? O Vará, na minha opinião, falando hoje em dia, aí é minha opinião, ele tinha um problema em relação à sala de aula. Né? A sala de aula era um espaço geométrico delimitado, fechado, e, nesse sentido, ele achava que não era o melhor lugar para o ensino do direito. Então, ele não teria a nostalgia que algumas pessoas hoje têm da sala de aula. Ah, que pena que eu não estou agora na sala de aula. Não sei se Vará diria isso, né? Porque a sala de aula para ele é um lugar fechado e que, a não ser que um professor seja mágico, como eu já escrevi, que é o caso dele, transforma os alunos em protagonistas, essa sala de aula é de difícil produção de sentido. Agora que as crianças têm que ir para a sala de aula em fila e ordem unida, não podem aproximar-se dos colegas, tem que lavar as mãos a cada 5 minutos, a sala de aula, então, nesse momento, é pior que a metáfora de Foucault sobre a comparação com a prisão. A sala de aula hoje é um disciplinamento total dos corpos, né? Claro que é muito melhor a presença dos corpos, eu não estou dizendo isso, mas dizendo que o Vará já tinha a intuição dos problemas da sala de aula, por isso que ele, o Bolzão vai falar depois, melhor que eu, vai para a mediação e para situações fora do sistema tradicional, porque no sistema tradicional, ele é mais pessimista do que eu, do que outros, não tem saída para ele no sistema tradicional, porque o sistema tradicional normaliza as pessoas dentro de espaços determinados. Né? Então, de alguma maneira, eu acho que ele não é tão contra uma abertura que nós temos hoje do ponto de vista de dimensão temporal. Né? Quando a Dilma fala dos fantasmas do futuro, evidentemente que nós estamos dizendo que o presente, sincronizado, quando nós conseguimos na nuvem nos comunicar, é uma alternativa a essa concepção geográfica do tempo e do espaço, que o Bolzan conhece também desde o Gurvitch,
que fixa o sentido em determinado lugar, né? Agora, nós estamos vivendo o tempo do não lugar, né? Claro que o Vará não discutiu isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele criticaria o simples ingênuo retorno à sala de aula como retorno a uma normalidade, só que normalidade significa, como diz Foucault, voltar ao encarceramento, sair do encarceramento do apartamento para o da sala de aula, né? Claro que acho que é melhor, mas, de qualquer maneira, problemas nós temos aí. Vará não tinha problemas com novas tecnologias, pessoalmente. A crítica foi feita, mas pessoalmente, tanto que ele criou o chamado Luiz Alberto Vará Blogspot, um blog, os primeiros a ter um blog, que funciona bem até hoje. Ele, mais do que muita gente, inclusive do que eu, ele se comunicava diariamente pela internet com o seu blog, então ele teve facilidade nesse tipo de comunicação. Ele usava um negócio que vocês vão achar estranho, chamava Orkut, né? Orkut era um Pre-Adaptative Advanced do Facebook, né? Então, esse Orkut era uma maneira de as pessoas se comunicarem, que foi muito difundida na época, uns 10 anos atrás, chamado Orkut, que o Vará usava diretamente. A pessoa dizia, eu entrei no Orkut com o Vará e já ele respondeu. Ele já estava, como hoje, as pessoas, atentíssimo ao que estava acontecendo na internet. Então, não vejo dificuldade nesse tipo de coisa, né? Ele usou muito Orkut. Quando ele pensou na Casa Vará, que é algo que existe hoje, ele pensou na Casa Vará como o contrário senso da palavra casa, como uma casa fora do espaço também. A Casa Vará estaria na rede, estaria na nuvem, né? Ele pensou a Casa Vará como um espaço de ocupação dentro da internet. Ele ficou fascinado quando assistiu um evento chamado As Madres da Praça de Mayo, em Buenos Aires, que elas tinham criado uma faculdade de Direito EAD, online. E ele gostou dessa ideia, porque, a partir daí, pessoas que não tinham grandes recursos financeiros poderiam abrir suas próprias universidades. Lá não foi o que aconteceu hoje, que grandes grupos econômicos dominam a internet e estão comprando as universidades no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas, no primeiro momento, ele pensou, eu posso construir uma universidade online. Isso, para quem não tem grande poder econômico, é uma alternativa. Ele achou que isso era, para, em certo sentido, positivo, né? Então, aqui, a Casa Vará não tem sede física, ela estaria na nuvem. Então, ele pensou um negócio chamado Uniceup, Universidade do Povo Popular da América Latina, que seria totalmente na nuvem, né? Então, ele estava, se ele estivesse aqui, talvez tivesse criado uma universidade, não sei, mas, de qualquer maneira, uma universidade online, né? Então, ele pensou nessa universidade, que seria importante para toda a América Latina. Então, eu diria que o Vará já usa a internet desde o início, muito melhor que muitos professores de direito, desde o início dessa tecnologia. Ele teria hoje, sem dúvida, um poderoso site, uma plataforma, acho que sem nenhuma dúvida, porém com algumas restrições. Acho que a comunicação teria que ter alguns princípios, por exemplo, a questão dos direitos da alteridade, que é uma coisa fundamental para ele, a questão da afetividade e a postura crítica a todo dogmatismo. Quer dizer, você pode ter uma certa missão, uma certa cultura dentro da sua organização voltada para isso dentro do possível. Mas só isso que eu acho, né? De qualquer maneira, eu tenho certeza de uma coisa, até para concluir. A única coisa que eu tenho certeza é que tudo isso que eu estou dizendo, ele não concordaria comigo. Isso eu tenho certeza, né? Mas eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Valeu, Leonel. Como sempre, uma fala elucidativa, né? Como sempre, um grande professor, né? Talvez, né? Por ter sido a primeira cria do Vará, né? Soube tirar o maior proveito disso tudo, né? Obrigado por estar com a gente aqui. Então, vou aproveitar aqui que eu vi na lista que está conosco aqui também a professora Salete Oroboff, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito do IMED Passo Fundo, né? Obrigado, Salete.
e vou passar a palavra a mais jovem dentre nós aqui, né, que foi também que é talvez uma grande parceira nessa amizade em torno do Vará, né? Então, Mariana, a palavra é tua. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura do professor Bolzan, né? Cumprimentar o professor Leonel, meu professor querido da Unicinos, cumprimentar o Alexandre, cumprimentar a Dilza, né? E efetivamente cumprimentar todos os participantes, dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Eu não estou aqui apenas com um caráter reflexivo, intelectual, mas, sobretudo, afetivo também. E, para mim, as falas que me antecederam realmente me emocionam muito, né? Porque são falas de pessoas que efetivamente conviveram com o professor Luiz Alberto Vará, pessoas que construíram um legado com ele, enfim, e efetivamente são falas que me tocam profundamente, né? Então, eu gostaria de agradecer, dizer que esse momento, para mim, é um momento de alegria, não é? Porque é um momento saudar também as filhas do professor Vará que estão na live, porque efetivamente é um momento de presença do professor Vará aqui. Ele está presente aqui. Ele está presente nos nossos corações, no nosso pensamento, né? Ele está presente. Então, assim, uma primeira questão que eu trago, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Vará na UNB, né? Então, eu fui aluna do professor Vará na Universidade de Brasília. Eu conheci o professor Vará em Salvador, quando ele estava lançando as obras completas dele, pela Fundação Boatê, não é? Essas obras completas. Esse livro, em especial, eu acho muito importante, porque alguns textos foram publicados anteriormente e depois republicados aqui com uma maior circulação. Então, eu tive a oportunidade de conhecer e conviver muito pouco com o professor Vará, mas esse pouco realmente gerou um impacto, né, não só na minha vida em termos afetivos, mas em termos intelectuais também. Então, eu deixo aqui, a princípio, eu gostaria de registrar a minha gratidão, né, porque realmente hoje nós temos a obra, né, uma obra, um legado que realmente fica, né. Então, assim, em relação ao pensamento do professor Vará, me interessa muito, sobretudo a década de 80, 90 em diante, né, relacionada à dimensão dos direitos humanos, relacionada à dimensão da alteridade, relacionada à dimensão da mediação, relacionada à dimensão da polifonia, relacionada a outras questões que ele traz anteriormente também. Claro que o professor Leonel traz em termos de abordagem histórica e de um pensamento concentrado em momentos anteriores é muito importante, e nessa coleção da Sérgio Fabres, que tem até na organização o professor Bolzan, né, parte dos textos remetem a esse momento anterior também, da década de 80, década de 70, e traz uma leitura mais nova. E, efetivamente, o professor Vará, sobre a live de hoje, sobre o tema de hoje, ele não sistematizou algo sobre tecnologia. Então, seria muito perigoso afirmar algo que ele não afirmou. Mas ele disse algo sobre tecnologia em alguns momentos de uma forma, dentro de uma perspectiva fragmentada, né? Ele teceu algumas reflexões sobre essa questão. E eu queria, a princípio, chamar a atenção no Manifesto do Surrealismo Jurídico, de 1988, né, uma data tão importante para a gente, um período tão importante para a gente, um período de redemocratização do país, o período da Constituição Cidadã. Nessa obra, no Manifesto do Surrealismo Jurídico, existe uma frase que eu gostaria de chamar a atenção no início, né? É uma frase que está expressa no Manifesto do Surrealismo Jurídico. Sociedades opulentas tecnologicamente para o controle de proles famintas. Essa frase está presente no manifesto. E eu fico pensando, né?
as preocupações de Vará. Vará se preocupava com essa dimensão das desigualdades sociais, de um mundo cada vez mais injusto, de um mundo onde os direitos humanos eram constantemente, ainda são, violados. E, ao mesmo tempo, fazia aberturas, porque, da mesma forma que ele fazia crítica, da mesma forma que ele enxergava uma dimensão distópica, ele enxergava possibilidades de esperança. Mas as possibilidades de esperança eram, sim, vistas a partir de um olhar desconfiado. Ou seja, que mundo tecnológico é esse que está surgindo? Será que, efetivamente, nós vamos ter uma potencialidade de mudar as relações, as sociabilidades, ou, na verdade, esse mundo tão tecnologizado vai gerar mais desigualdades, mais justiças, mais violações? Uma outra preocupação que Vará traz, que diz respeito à dimensão da ecossidadania, da ecologia, é uma dimensão vinculada a uma dimensão ecológica mais ampla e uma visão, uma abertura para pensar uma perspectiva integral do mundo, por que não dizer até holística, do todo, né? Ou seja, esse homem, esse ser humano completamente fragmentado, esfacelado, dissociado do seu semelhante, dissociado da natureza. Esse ser humano, ele precisa ser recolocado no sentido de uma outra dimensão, de pensar o que ele sempre, de certa forma, enfatizou, a dimensão da alteridade, do outro. O amor em Vará não é apenas um amor romântico do século XVIII, é o amor enquanto potência, enquanto fraternidade, enquanto solidariedade. E essas questões estão presentes nos textos varatianos. Uma outra dimensão, além da dimensão ambiental, sociopolítica, existe uma outra questão que chama a atenção em parte dos textos dele, sobretudo na década de 90, que diz respeito às subjetividades. Ou seja, nós vivemos em um mundo, né, onde as subjetividades estão sendo reconfiguradas. E, efetivamente, o mundo tecnologizado, as novas tecnologias, as novas formas de comunicação impactam nessa configuração dessas novas subjetividades, né? Vamos utilizar como exemplo, por exemplo, a dimensão de públicos de alta vulnerabilidade, como crianças e adolescentes. Nós temos, sim, um impacto muito grande na reconfiguração das subjetividades. E isso, de certa forma, foi trazido no pensamento varatiano. Essas preocupações todas colocam em xeque, e assim, não é possível afirmar isso em Vará, mas é possível dizer que o direito ainda cumpre um papel relacionado a dimensões tecnológicas. Porque Vará sempre fez uma crítica ao modelo econômico, a um sistema social altamente injusto, onde, por vezes, o mercado e o lucro determinam toda a ludicidade. Então, dentro dessa dimensão, é necessário questionar, será que o campo tecnológico, neste campo, né, o mercado, o lucro, vai determinar as orientações, ou nós vamos ter, efetivamente, marcos regulatórios, uma dimensão vinculada, sim, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais de sustentação? Isso não está em Vará, mas é possível, sim, trazer no pensamento dele toda a preocupação relacionada aos direitos humanos, relacionada aos direitos fundamentais. Nessa obra que eu mencionei aqui, em que ele fala e que denomina com o título A Procura Surrealista pelos Lugares do Abandono do Sentido e da Reconstrução da Subjetividade, nessa obra, diversos textos são inspiradores. Por que são inspiradores? Porque, como dito anteriormente pelo professor Leonel e pela professora Dilsa, são textos que trazem a potência visionária de Vará. Mesmo não desenvolvendo determinados temas, ou aprofundando, ou sistematizando, ele teve a potência de antecipar questões, antecipar discussões que são altamente contemporâneas. Em relação à tecnologia, eu faço uma questão, eu apresento uma questão. Hoje, as grandes questões vinculadas à tecnologia são discutidas e autocentradas em lugares, contextos específicos, né?
No âmbito global, nós temos o Vale do Silício, nós temos Davos e outros lugares em que as questões tecnológicas são discutidas. E eu queria trazer uma ideia do professor Vará, que é a ideia de polifonia, a ideia de pluralidade de vozes. Será que este não é um momento justamente para se pensar na polifonia, na pluralidade de vozes, na pluralidade de perspectivas, né? Em uma dimensão que diz respeito também a uma dimensão democrática, porque essa preocupação com um projeto democrático está, sim, presente nos textos varatianos também. Ou seja, pensar uma dimensão em que os atores sociais dos mais diversos grupos, com perspectivas distintas, possam efetivamente, sobre esse campo, que ainda é um campo fechado das novas tecnologias, colocar as suas questões. É preocupante, por exemplo, hoje, dando um exemplo, sobre a tecnologia 5G, né? Os impactos ambientais dessas novas interfaces são impactos que já estão sendo sinalizados e não são problematizados de forma aprofundada. Então, a dimensão que a professora Dilsa traz da carnavalização, da polifonia vinculada à pedagogia, pode ser vista também dentro de uma perspectiva do social mais amplo, dentro de uma perspectiva de uma pluralidade de vozes e perspectivas que possam efetivamente colocar e apresentar alternativas para que os avanços tecnológicos não caiam em uma narrativa distópica. Porque nós temos hoje, no cenário, possibilidades. Nós temos possibilidades altamente distópicas e possibilidades com potencialidades utópicas. E dentro dessa perspectiva de possibilidades, o professor Vará é inspirador, porque ele traz a dimensão da esperança, das potencialidades utópicas. Ou seja, é possível se pensar, sim, talvez, na tecnologia como aliada do ser humano, mas não uma tecnologia que descarte o ser humano. Ou seja, uma das questões hoje vinculadas à tecnologia diz respeito à descartabilidade do ser humano. O ser humano é descartado, muitas vezes, ou por um processo de automação, ou um processo de robotização. E até que ponto é possível sustentar essa estrutura? Agora, dizer tudo isso significa dizer também e pensar que Vará, em textos tão lindos como A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, no Manifesto do Surrealismo, Por que Cantam as Sereias, Metáforas para a Ciência, a Arte e Subjetividade, todos esses textos que são inspiradores, Vará falava de algo além. Vará falava de uma dimensão dos afetos. O afeto é revolucionário. Então, pensar hoje nesse mundo tão tecnologizado das máquinas significa pensar também em dimensões humanas que não podem ser esquecidas. A dimensão do afeto, essa dimensão do imaginário, das subjetividades. Essas dimensões elas não podem ser esquecidas. E todas essas questões elas estão interligadas. O pensamento do professor Vará continua sendo um pensamento muito potente, em termos de inspiração, e não apenas. É um pensamento que é efetivamente contemporâneo e atual. É incrível como parte dos textos do professor Vará são lidos hoje e nós ficamos na dúvida. Mas venha cá, esse texto foi publicado quando? Não é possível. Tamanho a atualidade dos textos, das intervenções, das reflexões que ele, de certa forma, coloca. Então, efetivamente, eu gostaria de fazer hoje, sobretudo para quem não teve a oportunidade de conviver com o professor Vará, um convite à leitura, de retomar os textos varatianos, de ler os textos varatianos. Eu gostaria, efetivamente, de indicar essas obras da Fundação Boatê, da Sérgio Fabres,
A circulação ela não é tão tranquila hoje em dia, mas eu acho que é possível encontrar na internet. Tem esse livro lindo, lindo, O Poder das Metáforas, homenagem a 35 anos de docência, de Luiz Alberto Vará, com textos de professores, interlocutores dos mais diversos. Eu indico efetivamente esse livro. Eu acho que esse livro aqui, organizado pelo professor Alcebiades, né, ele traz efetivamente uma contribuição muito importante. Tem um texto do professor Leonel, da professora Dilsa, do professor Bolzan nesse livro. Né? É uma indicação também de leitura. Esse livro foi o último livro publicado, né, em vida pelo professor Vará, em 2010, né? A Rua Grita Dionísio, inclusive tem como um dos membros da organização o professor Alexandre, né? Eu indico porque traz essa dimensão efetivamente dos direitos humanos, da alteridade, do surrealismo, da cartografia, ou seja, são questões que são muito importantes para a gente no momento, né? É possível encontrar também esse livro. E tem também esses livros de fragmentos que foi organizado pelo amigo, né, Leopoldo Argentino, né, que organizou com Vará, ainda em vida, publicado posteriormente, né, algumas citações e fragmentos escolhidos com muito carinho. Então, assim, Dragões, Purpurinas e Esperanças. Eu realmente faço hoje, eu vim aqui para fazer um convite à leitura, para retomar o pensamento do professor Vará. Realmente é um motivo de alegria saber que o professor Leonel está retomando a obra do professor Vará. É necessário ainda hoje, né, falar de questões que são questões profundas, né? E efetivamente falar sobre amor, solidariedade, fraternidade, né? Essas questões elas devem efetivamente guiar, mesmo que a nossa sociedade, mesmo que o mundo fique cada vez mais tecnologizado, enfim, eu acho que são questões que devem ser retomadas. Em alguma esfera ele está presente e feliz aniversário para o professor Luiz Alberto Vará. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a escuta. Valeu, Mariana, obrigado. Só quero anotar que a gente tem uma presença de um amigo do professor Vará de longa data, né, diretamente de Sevilha, ou melhor, né, o professor Alfonso de Júlio Campuzano, que está com a gente, conosco, eu não tinha percebido antes, né, diretamente, mais do que de Sevilha, de Triana, né, então um grande prazer contar com um amigo aqui presente, e também o nosso grande amigo, parceiro também, né, a Dilsa colocou aqui uma mensagem, né, lembrando os tempos da Ilha da Magia, né, a Dilsa, o professor Gilmar Antônio Bedin, da Unijuí, que é também uma figura que teve uma vida, vamos dizer assim, ligada, né, ao professor Luiz Alberto Vará. Obrigado, Mariana. Eu vou passar logo, então, aqui o nosso Alexandre Moraes da Rosa, que fará o fecho dessa conversa varatiana. Professor Alexandre, o senhor está sem... Acho que essa é a frase mais dita no ano, né? A outra frase hoje mais dita é saudade do Vará, porque aquele cara faz uma falta imensa, né, de todos nós. Eu, dia 25 de janeiro de 2009, eu mandei uma mensagem para o Vará e ele me disse, bom, a gente pode caminhar ali, que eu estava indo num congresso em Salta, na Argentina, e ele disse, a gente pode tomar um café e ficar um pouco ali no Gandhi, na livraria, até umas 18 horas, depois eu tenho Ele precisava ir para o hospital, então eu tinha que fazer hemodiálise, e ele disse, a gente pode ficar ali, mas eu preciso ir um pouco mais tarde para ir embora. E aí eu disse, mas eu quero ficar com o senhor, então eu vou de táxi até o hospital com o senhor para poder ficar. E eu lembro como se fosse hoje, que eu disse,
Nós nos vimos ano passado no seu aniversário, a Andréa Tourinho estava lá, ela está aí também, e foi em Salvador, e valeu a pena. E a gente, quem sabe, possa se ver no futuro. Ele disse, Alejandro, te quero. Ele sabia que não dava para voltar, então ele me despediu de mim, e eu lembro até hoje disso com... Eu agradeço muito ao Bolzan por juntar a gente que gosta do Vará, porque aquele gordo faz falta. É muito legal estar com a Valéria, que segue adiante. Eu escrevi uma... Bom, eu vou tentar aqui ler o que pode. Dizer que eram fragmentos insinuados de um eterno devir com Vará. Jorge Luiz Borges, no conto A Intrusa, narra a história de dois irmãos que viviam numa paz aparente, até que um deles traz uma mulher para morar na casa. Daí em diante, o desenrolar deixa evidenciado que não havia paz da aparência, nem o companheirismo de antes. Surge nesse lugar, quem sabe, um objeto que coloca em conflito o desejo dos sujeitos que não conseguem, entre si, dizer o que se passa. No simbólico há um fosso de sentido, um silêncio ensurdecedor, cujo resultado somente pode se fazer valer por um ato bem real, a saber, das intermitências de uma relação conturbada, surge uma morte, a da mulher, a qual pode, imaginariamente, devolver a paz de antes. As leituras do conto de Borges são muitas. Não quero as historiar. Aproveitei justamente a entrada do feminino no contexto de uma relação, ou seja, como abertura para a diferença pode gerar, no seu cúmulo, intolerância e morte. É o que vivemos hoje nesse país. Um regresso infinito. Enfim, a intrusa precisa ser defenestrada para que se busque, novamente, a repetição de uma ausência apaziguadora. A responsabilidade do sujeito, no caso, acontece em qualquer situação. No direito, o discurso masculino, viril, do uso e abuso da força e da coerção desfilam como protagonistas de um normativismo que acredita que todos os problemas do mundo estariam resolvidos pela subsunção perfeita entre texto e mundo da vida, não se dando conta, claro, que o mundo é inapreensível e que aceitar a impotência é condição de possibilidade para o se abrir à alteridade. Mas a alteridade promove o encontro com o estranho e tão próximo, a saber, a violência. A violência é constitutiva da sociedade e, de alguma maneira, o discurso normativista baseado na imaginária paz perpétua promove intervenções violentas justamente para, do paradoxo, a promover. O exemplo palmar disso se dá no direito penal que, em nome da coesão, articula toda uma rede de seleções dos mesmos, enfim, funciona como mecanismo de legitimação do poder. E aí a Verinha Andrade, mais do que ninguém, mostra isso. Assim que o último livro de Luiz Alberto Vará, que ele, assim como fez com o Bolzan, eu perguntei para o Bolzan, assim que ele mandou o livro para publicar, que foi A Rua Grita Dionísio, ele disse para mim, o livro está pronto, prontíssimo. Aí eu perguntei para o Bolzan é assim mesmo? E era pedaço de papel, escrito do avesso, xerox, era tudo que tu poderias imaginar, menos um livro pronto, né? Então, até eu vou confessar aqui uma barbaridade que eu fiz. Tinha parágrafos e frases que não tinham muito contexto, né? Então eu peguei o livro e disse assim, eu vou ler os textos do Vará e vou tentar preencher aqui, fazer umas adaptações do que eu acho que ele queria dizer naquelas frases que ficava faltando palavra, que ficava faltando coisa. E aí a gente fez uma bricolagem ali do que tinha do Luiz Alberto Vará e mandou para ele, né? E aí ele respondeu, perfeito, Alejandro, perfeito, existe mesmo. Então, é mesmo. E aí a gente tem aqui um livro que a gente teve um papel assim de tradutor, muitas vezes, do que o Vará queria dizer, então pelo menos teve a validação dele depois.
E para falar isso, eu fui buscar nos meus e-mails as datas, eu digitei Luiz Alberto Vará e encontrei uma infinidade de e-mails trocados com ele, então isso me fez uma alegria por alguns dias de poder reler com calma os textos dele, a Universidade em Curitiba, o Pinguim, que estava naquela época do Pinguim, e o Luiz Alberto Vará me fez acreditar em continuar no direito. Assim é que o livro de Luiz Alberto Vará, Um Eterno Caçador de Mitos, apresenta um mosaico de fragmentos, também elencados aí pelo Leonel, que era Barthes. Na verdade, eu aprendi, li o fragmento de Discurso Amoroso, e da última vez eu comprei 10, a última vez que eu comprei o livro, eu comprei 10 daquele fragmento de Discurso Amoroso, porque eu dou para vários pinguins, para poder, quem sabe, fazer a vida ir um pouco mais adiante, viver um pouco mais o dia a dia, fazer o olho brilhar e deixar a vida de Teodoro Madureira para trás. Mas as pessoas saem quando podem. Então, o livro apresenta um mosaico de fragmentos pelo qual a renovação se faz ver, nele e nós. Ele influenciou toda uma geração de gente aturdida à procura de um mestre. Esse lugar de oráculo, todavia, nunca foi por ele ocupado, embora muitos assim o quisessem. Ao não aceitar guiar, apontar o caminho, foi criticado, negado histericamente, ainda que mais tarde quase todos tenham se rendido à postura manifestamente ética de Luiz Alberto Vará. Ele apostava na capacidade de enunciação do sujeito, de todos nós. Ele insistia nisso. Teria sido mais fácil, especialmente para os que cultivam um narcisismo pedante, próprio da academia, ter fundado uma seita jurídica qualquer, na sua modalidade mais contemporânea, a saber, uma seita jurídica da salvação. Mas não. Sabia Vará que não há salvação concedida, completude prometida, pois isto é empulhação imaginária. É o lugar dos salvadores, sempre é o lugar do canalha. Restou, portanto, a aposta no sujeito, na autenticidade, carnavalizando as certezas, fazendo com que 120 pessoas estejam aqui reunidas hoje para comemorar o passamento e a homenagem a ele. Nesse devir de apostas, supera-se o axioma da modernidade, e ele dizia: iludo-me, logo existo, justamente por se apontar que o desejo não se articula necessariamente com a razão, mas sim com um sorriso doce, e que se abre para o mundo, como uma questão de pele. E aí, eu não sei o que Vará diria, eu só sei que o computador, a máquina não deseja, a máquina não compreende, a máquina não entende, a máquina só tem uma coisa, inteligibilidade, e disso nós estamos longe de qualquer substituição do humano pela máquina. Até escrevi um texto sobre por que a máquina não deseja, justamente inspirado nisso, está no Conjur, quem tiver curiosidade. Diz ele que na altura de sua vida não quer mais polemizar, que está intoxicado pelo normativismo e que seu corpo não suporta mais. Por esse motivo, dorme, tal qual Ulisses, para não ser devorado, uma forma de atar ao mastro do navio. O seu modo de resistir aos paraísos artificiais que impedem a fruição, o salto para o desconhecido. De alguma forma, Vará nos mostra uma cartografia do seu sentido, das novas formas de refletir, ler, escutar, interpretar, argumentar e sentir o direito, que precisam ser radicalmente revisitadas com e pelo intruso feminino. Esse é o destino de uma teoria da argumentação que aspire a ser algo mais do que um livro de autoajuda sobre o controle racional das emoções, diz ele. No caso de Luiz Alberto Vará, tinha o que Cortázar chama de amizade felina, no sentido que ele sabe quem eu sou e eu sabia quem ele era. Não nos ligávamos todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, mas quando nos víamos, éramos amigos. Não há mais o que falar, somos amigos e tchau, cada um para o seu lado. De qualquer forma, com a sedução que ele opera, eu tinha mostrado para ele nos últimos tempos um autor que me era muito caro, que era o Pedro Juan Gutiérrez. Aí eu disse que, parafraseei isso no texto, dizendo que Pedro Juan Gutiérrez escreveu Animal Tropical, Trilogia Suja de Havana, um cubano que vale a pena ser lido. Dizia que ele descrevia Vará, e abro aspas. Sou um sedutor, eu sei. Assim como existem os alcoólicos irrecuperáveis, os jogadores, os viciados em cafeína, em nicotina, em maconha, os cleptomaníacos, etc., sou viciado em sedução. Às vezes o anjinho que tenho dentro de mim tenta me controlar e diz assim: não seja tão filha da puta, Luizito. Não percebe que está fazendo com as mulheres sofrerem?
Mas aí aparece o diabinho e o contradiz. Vai em frente. Elas ficam felizes assim, nem que seja só por um tempo. E você também fica feliz. Não se sinta culpado. É um vício. Sei que a sedução é um vício igual a qualquer outro. E não existe nenhum sedutores anônimos. Se existisse, talvez pudessem fazer algo por mim, por ele, por nós. Se bem que não tenho tanta certeza. Seguramente eu inventaria pretextos para não comparecer às suas sessões e ter que ficar de cara dura, na frente de todo mundo, botar a mão na Bíblia e dizer serenamente: meu nome é Luiz Alberto Vará, sou um sedutor, e faz 27 dias que não seduzo ninguém. Mas aí talvez surjam sempre surpresas e ou eternos retornos. Por isso vale a pena a carta que Maria Adelaide Abreu escreveu com Caio Fernando, dizendo: e coisas como: o amor existe mesmo? Ou só existe o permanecer de braços abertos, como o sonho de Luísa, esse sonho que podia perfeitamente ser seu, ser meu, pronto a receber alguém que nem sequer chega a tomar forma. E quando alguém, no plano real, toma forma, a gente imediatamente projeta toda aquela emoção presa na garganta, o sonho de ser feliz, encontrar, e fatalmente se fode, porque está tentando adequar, ajustar um arquétipo à imagem de toda a infinita carência, nossa assustadora sede, a uma realidadezinha infinitamente inferior. A casa precisa sempre ser renovada. Vará nos convida a adotar uma postura poética e dionísica para com o mundo. Sempre. O convite que lhes fez se renova hoje e talvez seja menos internet e mais cabaré. Essa é... Obrigado. Valeu, Alexandre. É difícil, né? Coisa não é fácil. Gordo era figuraça. Imagina se para fazer a Rua Grita Dionísio, para juntar os guardanapos, né, escritos do Vará, imagina reunir a introdução geral ao direito, 3 volumes, com todos aqueles textos e fragmentos. Que, até hoje, quando eu leio algum texto ali, eu encontro algum erro, né, porque corrigir tudo, erro de digitação, erro de... Mas para a gente, né, corrigir o portunhol do Vará não era fácil também, né? Então, né, todo mundo que viveu essa vida sabe, né? Eu que vivi, inclusive, no apartamento do Vará, em Florianópolis, né, na época que eu comecei meu doutorado lá. Conta para eles como é que ele fazia o pão, é muito legal. Quantas toalhas tinha na casa do Vará? Quantas toalhas? Isso vale a pena contar. Um guarda-roupa cheio. Eu lembro. O pão queimado, pão de sal, né? O pão cacetinho, como diria o gaúcho, né? Queimado na boca do fogão, bem torradinho, que fazia bem para o estômago. Dizia que a mãe tinha dito para ele que fazia bem para o estômago, comer o pão queimado preto, carvãozinho. Ou então, quando ele chegava de Buenos Aires, gordo, e dizia: estou mais delgado. Vamos a compartilhar o jantar, não? Mas isso é só para descontrair um pouco, né, essa comemoração à vida, né, que eu acho que é exatamente isso que o Vará fazia, né, ou seja, comemorar a vida, o nascimento, a reconstrução permanente. Mas eu não vou falar mais, eu queria só aqui abrir a oportunidade, e, né, se a Valéria Vará quiser dar uma mensagem para a gente, dar uma palavra aí, está à disposição, Valéria. E também para os demais, se alguém tiver algum interesse, mas também fazer algum comentário, alguma pergunta para os nossos amigos e irmãos aqui também. E sempre dizer da minha satisfação de poder ter contribuído com esse momento, com esse reencontro. Eu tenho repetido isso na tela plana, né? Não na terra plana, né? Que, bem ou mal, como disse o Leonel, né? Talvez o Vará, né, desconstruindo, né, utilizaria de uma forma muito mais construtiva, né, esse momento de crise. Então, se a Valéria quiser se manifestar, alguém, Alfonso, Gilmar Bedin, Salete, né, alguns que eu tenho visto aqui estão presentes, né, também. Bueno, yo les quería dar las gracias a todos. Valéria. Sí, porque, bueno, las palabras hermosas que dijeron sobre él, sobre todo, además de sobre la obra de él,
que yo personalmente no conozco mucho, pero sí sobre su persona. Y yo siento, a él le encantaba festejar. Toda situación que se pudiera festejar y celebrar, él estaba presente. Entonces, creo que, bueno, como ustedes dijeron, en este momento él está acá celebrando junto con nosotros y siento que este homenaje es un regalo, en el día de su cumpleaños, un regalo que recibo yo. Así que les agradezco muchísimo. Obrigado, Valéria. E é um regalo, um presente que fazemos com todo o coração, com todo o carinho, né? Assim como, talvez, né, me permito dizer, o Vará era o nosso pai afetivo, o nosso pai acadêmico também. Então, somos todos filhos, né, aqui, não biológicos, mas filhos do Luiz Alberto Vará. Né? E eu brincava com ele também, né, a gente fala tanto, né, o Vará com essa postura, né, transformadora, e ele era o Ló, né? Ele tinha lei no nome. Luiz Alberto Vará. Eu brincava com ele, como toda crítica, mas você é a lei. Mi hijo se acaba de tatuar, tiene 20 años, y quería un tatuaje, y yo no quería. Entonces viene y me muestra que se hizo acá en el brazo el caballo del ajedrez, porque es el caballo es la única ficha que se juega en L, y que el que le enseñó a jugar al ajedrez es el Abu Luis. Qué bello. Bien. Así que lo tiene tatuado. Gracias, Valéria. Alguém mais? Bom, se não, eu vou devolver aqui ao nosso anfitrião, nosso mestre de cerimônias, que já está se tornando profissional, né, o Alisson, que é parceiro do Cyber Leviatã, deixando aqui o meu agradecimento a todos, todas, né, um prazer, espero que possamos, né, desde sempre continuar essa conversa. Alexandre está mostrando ao vivo. Alexandre, está sem som. Esse é o guia do processo penal que eu escrevi esse ano e botei no final, assim, com saudades imensas de Luiz Alberto Vará sempre, porque é essa saudade que ele nos faz a cada dia renovar-se. Então, muito obrigado por todos vocês que estão aqui. A gente espera que o Leonel está levando a cabo a causa da Luiz Alberto Vará e quem sabe o movimento possa ganhar corpo e todos nós levarmos adiante o que o Luiz Alberto Vará falava para todos nós. O gordo faz falta a proposta de caminhar adiante é importante. Aliás, está saindo a ciência jurídica de seus dois maridos de novo. Tem muita coisa nova acontecendo. Vamos renovar com o Vará. Obrigadão, pessoal. Com certeza. Valeu, Alexandre. Obrigado, Dilza. Obrigado, Mariana. Obrigado, Leonel. E a todos e todas que estão com a gente. Alfonso, desde Triana, né, que é a nossa casa na Espanha, né? Um grande abraço, Alfonso. Abraço a todos. Alisson, com você. Bom, então, queria agradecer a todos, dizer que esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Esse momento único precisa ser compartilhado, foi muito legal. Recebi uma série de mensagens aqui, as pessoas se dizendo absolutamente emocionadas e mais interessadas pela obra do Vará. E tanto nos marcou pessoalmente, nos marcou academicamente também. Enfim, foi um prazer recebê-los aqui. Espero contar com vocês nos próximos eventos do Cyber Leviatã e convidar todos para nos seguir lá no nosso Instagram, @cyberleviatã. Nós estamos lá fazendo eventos sobre tecnologia, sobre
mundo rede, sobre a revolução da internet, e vai ser um prazer contar com a presença de todos lá. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, professor Bolzan, professor Alexandre, professora Dilza, Valéria, Mariana, professor Leonel e todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi muito, muito legal. Enfim, obrigadão, pessoal. Foi uma linda homenagem, sem sombra de dúvidas. Merecido. Até mais. Boa noite. É.